E se a realidade que você conhece não fosse a única? E se, nesse exato momento, existissem infinitas versões do mundo coexistindo lado a lado? Algumas quase idênticas à nossa e outras completamente distorcidas. Pois é, essa ideia maluca é a ideia por trás do multiverso. A teoria de que múltiplas realidades existem simultaneamente. Você está vivendo você mesmo em vários outros lugares, outras vidas, que coisa doida. Separadas por algo que não conseguimos ver, tocar ou compreender por completo. Você pode ser um defensor dessa hipótese ou um completo cético, mas há relatos que desafiam qualquer explicação simples. Hoje, você vai conhecer 10 das histórias mais assustadoras envolvendo universos paralelos. E depois delas, talvez você nunca mais olhe para a realidade da mesma forma. Número 1. O Homem de Taured. Era julho de 1954. Um dia comum no aeroporto lotado em Tóquio. Até que um homem atravessou o desembarque e tudo saiu do eixo. Ele entregou seu passaporte às autoridades japonesas. O documento parecia perfeitamente legítimo. Selos, vistos, registros de viagens por vários países, inclusive entradas anteriores no próprio Japão. Mas havia um detalhe perturbador. No campo nacionalidade, não estava escrito Japão, França ou qualquer outro país conhecido. Estava escrito Taured, um país que simplesmente não existe. A partir daquele momento, uma pergunta passou a assombrar investigadores e curiosos por décadas. Quem era aquele homem? E de onde ele realmente estava vindo? Teria ele cruzado a fronteira entre universos paralelos sem perceber? Quando interrogado, ele revelou que a sua língua materna era o francês, mas ele falava japonês fluentemente. Ao ser questionado sobre a sua origem, ele respondeu: Taured. As autoridades nunca tinham ouvido falar daquele lugar e pediram que ele lhes contasse um pouco mais. Confuso por desconhecerem o seu país, ele concordou. Disse que Taured ficava entre a França e a Espanha e que existia há 1000 anos. O agente alfandegário pediu que ele apontasse Taured no mapa. Ele disse que não conseguia ver Taured, mas que deveria estar ali. E apontou para um lugar real chamado Andorra, que a gente sabe que existe. Nesse momento, todos estavam confusos, inclusive o homem. As autoridades decidiram investigar o caso mais a fundo. No dia seguinte, as autoridades providenciaram um quarto de hotel para o homem e deixaram um guarda do lado de fora da porta durante toda a noite. Mas, ao amanhecer, quando a porta foi aberta, ele havia simplesmente desaparecido, sem deixar qualquer vestígio. Não havia como ter fugido pela janela, já que o quarto ficava num prédio de vários andares e, como a situação já não fosse estranha o suficiente, todos os documentos do viajante, como passaporte, talão de cheques e carteira de motorista, também haviam sumido misteriosamente da sala de segurança do aeroporto. Teria ele voltado para o seu verdadeiro universo? Número 2. Namorado desaparecido. Essa é a história de Lenia Barcia, uma mulher de Madrid que acordou certa manhã com a sensação inquietante de que algo estava errado. O seu apartamento era o mesmo, mas objetos estavam fora do lugar, como se não pertencessem ali. E antes que pudesse entender o porquê, veio o choque maior. O seu namorado havia desaparecido, assim como o número de telefone dele, que havia sido apagado da própria realidade. Em desespero, Lenia procurou amigos apenas para descobrir que nenhum deles sabia quem era o homem de quem ela estava falando. E ao tentar registrar um boletim de ocorrência, a polícia afirmou que não existia qualquer registro daquela pessoa. Uau! Uma psiquiatra sugeriu que tudo não passava de alucinações causadas por estresse, mas Lenia discordava, especialmente quando percebeu que até a sua família parecia diferente
incapaz de se lembrar de eventos marcantes, como uma recente cirurgia no ombro de sua irmã, que, segundo eles, nunca aconteceu. Bem, no trabalho, a estranheza continuou. Era a mesma empresa, porém ela atuava num departamento totalmente diferente e sob a supervisão de alguém que ela nunca tinha visto. Confusa e abalada, ela pediu para ir embora e algum tempo depois acabou sendo diagnosticada com uma doença mental, apesar de não ter histórico de transtornos psicológicos nem uso de substâncias. Até hoje, o caso permanece sem explicação. Lenny acredita firmemente que de alguma forma atravessou o seu universo original e veio parar no nosso. Quase idêntico ao dela, mas com uma vida totalmente diferente. Número 3. Cidade Fantasma. Em março de 2006, Carol Chase McElhenney dirigia pela estrada rumo a Paris, na Califórnia, quando uma placa indicando a cidade de Riverside chamou sua atenção. Era a cidade que ela morara quando criança. Assim, ela decidiu fazer um desvio e visitar a cidade. Porém, ao chegar à rua onde ela havia crescido, a sua antiga casa simplesmente não existia e todas as outras pareciam estranhas e diferentes. Tentando entender o que estava acontecendo, ela seguiu até a rua onde a sua avó costumava morar e encontrou tudo modificado. Ao procurar o cemitério onde os seus avós estavam enterrados, percebeu que ele havia simplesmente desaparecido, substituído por um terreno cercado e tomado pela vegetação. Bem, cada vez mais confusa, Carol dirigiu até a Avenida University, normalmente cheia de restaurantes, hotéis e comércio. Contudo, ela encontrou um cenário decadente, abandonado, coberto de pichações, o que a deixou até com medo de sair do carro e a fez retornar imediatamente para Paris. Bem, anos depois, quando seu pai faleceu e a família decidiu enterrá-lo no mesmo cemitério dos avós, Carol teve que voltar a Riverside. Para seu espanto, tudo estava exatamente como ela sempre se lembrou, levando-a a acreditar que, naquela primeira vez, ela havia atravessado para uma dimensão paralela onde existia uma versão distorcida e miserável da cidade, cheia de pessoas estranhas. Número 4. O Castelo. Uma usuária no Reddit compartilhou uma história assustadora sobre a sua vida. Olha só. Segundo ela, quando tinha entre 4 e 5 anos, ela estava brincando na varanda da frente com os primos, quando 2 adolescentes desconhecidos se aproximaram e fizeram uma pergunta estranha demais para ser ignorada. Eles perguntaram se eles queriam ver um castelo. Castelo. Bem, algo naquela proposta parecia errado. Mas o seu primo ficou curioso e insistiu. Assim, os 3 acabaram concordando em ir. Eles entraram na mata por uma trilha que pareceu interminável, até surgir algo impossível. Um castelo enorme, reluzente, digno de filme, brilhando ali, no meio do nada. Tomados pela empolgação, eles se entreolharam e correram de volta para casa para contar tudo aos pais. E o mais estranho é que o caminho de volta foi instantâneo, como se tivesse durado apenas alguns segundos, enquanto os adolescentes ficaram para trás, sem sequer segui-los. A mãe, obviamente, ficou apavorada e proibiu as crianças de brincar fora de casa. Mas o verdadeiro mistério veio depois. Ela era extremamente rigorosa e jamais permitiria que a filha saísse do seu campo de visão, nem por um minuto, ainda mais com a porta da varanda aberta, o que tornaria impossível que os 2 estranhos levassem 3 crianças para o meio do mato sem que um adulto percebesse. Não havia igrejas, prédios antigos ou qualquer construção próxima que pudesse ter sido confundida com o castelo. O mais perturbador é que os 3 se lembram exatamente da mesma história, repetida e confirmada ao longo dos anos. Hoje, 2 décadas depois, a memória continua intacta. Muitos podem dizer que foi uma imaginação infantil, mas, para eles,
Aquilo foi real e até hoje ninguém consegue explicar o que exatamente aquelas crianças viram naquela floresta. Número 5. Segunda Chance. Essa é uma das histórias mais populares já publicadas no Reddit e você vai entender exatamente o porquê. Tudo começou quando um garoto de apenas 14 anos caminhava sozinho por uma trilha que levava a uma antiga linha férrea abandonada. Abaixo dos trilhos havia um lago e uma trilha menor que seguia em direção à cidade. Bom, até aí tudo bem. Contudo, enquanto atravessava os trilhos, ele teve um simples pensamento. Eu queria tomar um sorvete. A sorveteria mais próxima era seguindo pela trilha abaixo da ferrovia. Mas havia um problema. Não existia um caminho fácil para contornar o lago. Dar a volta levaria muito tempo. Então, com a confiança típica da adolescência, ele decidiu que poderia simplesmente pular dos trilhos direto para a trilha lá embaixo e continuar andando. O próximo momento que ele se lembra é assustador e inexplicável. Ele acorda semiconsciente dentro de uma ambulância. Tudo está embaçado. Os paramédicos parecem tensos, quase em pânico. Ele tenta se mexer e percebe que não consegue mover as pernas. A sensação é de que elas estão quebradas. Pouco depois, já no hospital, ele permanece apenas alguns minutos na sala de emergência antes de apagar novamente e morrer. Então, algo impossível acontece. Ele desperta outra vez, mas não no hospital. Ele está no chão, exatamente no local de onde ele havia pulado. Ao lado há um carro estacionado, com pessoas correndo em sua direção para ajudá-lo e chamar uma ambulância. O resgate acontece de novo. A viagem até o hospital é idêntica à anterior. A mesma sala de emergência, o mesmo percurso. A única diferença? Dessa vez ele está completamente consciente e os seus ferimentos são muito mais leves. Naquela noite, ele recebe alta com apenas alguns pontos no lábio, uma pequena fratura na mandíbula e uma leve concussão. Por semanas, ele tenta convencer a si mesmo de que aquela primeira experiência não passou de um sonho estranho enquanto estava inconsciente. Até que a mãe dele diz algo então perturbador. Ela conta que as pessoas que o socorreram afirmaram que ele esteve consciente o tempo todo, desde o momento da queda. Não houve apagão, não houve confusão, nada que explicasse aquela primeira versão dos acontecimentos. Foi ali que ele percebeu. Aquilo não tinha sido apenas coincidência. De alguma forma, ele acredita que viveu o mesmo acidente 2 vezes e, na primeira, não teve tanta sorte. Ou melhor seria dizendo, na segunda, ele teve muita sorte. Número 6. Experimento Filadélfia. Em 1943, a Marinha dos Estados Unidos supostamente teria conseguido deixar o destroyer USS Eldridge invisível. E o mais inacreditável, a embarcação teria sido teletransportada da Filadélfia para a base naval de Norfolk. Estamos falando aí de mais de 320 quilômetros de distância. De acordo com o marinheiro Carl Allen, que estava presente em Norfolk no momento, a embarcação militar surgiu envolta numa névoa verde. Logo em seguida, desapareceu, tendo então retornado à Filadélfia. Segundo a lenda, a tripulação de Eldridge teria sido afetada pelos conhecimentos de uma maneira assustadora. Alguns ficaram loucos, outros desenvolveram doenças desconhecidas. Há ainda aqueles que teriam sido fundidos com o navio. Não sei se você viu uma ilustração ou uma fotografia dessa na internet. Ainda estavam vivos, mas eles estavam com membros unidos ao metal. Uma loucura. Numa das versões de relatos sobre essa história, é dito que a experiência teria sido conduzida por um pesquisador chamado Dr. Franklin Reno. O objetivo? Aplicar em contexto militar algo extremamente ambicioso, a chamada teoria do campo unificado.
Esse termo foi criado por Albert Einstein para descrever uma teoria capaz de unificar forças fundamentais do universo, em especial a radiação eletromagnética e a gravidade. O problema é que, até hoje, essa teoria nunca foi comprovada. Nenhuma equação matemática viável conseguiu descrevê-la por completo. Ninguém, aliás, exceto o experimento da Filadélfia. Número 7. A repreensão. Mais um relato publicado no Reddit. Nessa história, uma mulher informou que era mãe de 2 meninas e que seu marido trabalhava no turno da madrugada. Elas sempre acordavam para dar boa noite ao pai antes dele ir para o trabalho. Numa noite, por volta das 23 horas, ela estava na cozinha quando começou a ouvir as filhas discutindo e chorando. Logo depois, ouviu seu marido gritar para que elas parassem com aquilo. O estranho é que ele já havia saído para trabalhar. Ele poderia ter esquecido algo e voltado para buscar. Então, ao ir até o quarto das filhas, ela as observa perguntando onde estava o pai. Não havia sinal do pai delas, nem de carro na garagem. A mulher relata que falou com o marido logo em seguida pelo celular e ele afirmou que estava no serviço o tempo todo. A pergunta que ficou foi simples e perturbadora. Quem então estava no quarto com aquelas crianças naquela noite? Número 8. Canyon de Gadianton. Vamos voltar agora a maio de 72. 4 garotas dirigiam pela fronteira entre Utah e Nevada, atravessando uma estrada isolada no meio do deserto. Em determinado momento, surgiu uma bifurcação. Sem pensar muito, elas viraram à esquerda, entrando no Canyon de Gadianton. Depois de alguns quilômetros, algo começou a parecer errado. O asfalto comum deu lugar a uma estrada de cimento branco. Achando que tinham seguido pelo caminho errado, elas decidiram fazer o retorno. Contudo, no caminho de volta para a bifurcação, perceberam algo impossível. A paisagem havia mudado completamente. O deserto simplesmente não existia mais. No lugar da areia e das rochas, havia árvores verdes, campos abertos e uma vegetação em volta do carro. Antes que conseguisse entender o que estava acontecendo, uma das garotas gritou. À frente delas surgiu um grupo de veículos estranhos em formato de ovo, com 3 rodas e faróis intensamente acesos. Piração, hein? Os veículos começaram a persegui-las. Em pânico, elas aceleraram o máximo que puderam, até que, tão repentinamente quanto começou, tudo desapareceu. O cenário voltou a ser o deserto familiar. Pouco depois, o carro precisou parar. 3 pneus haviam furado ao mesmo tempo. No dia seguinte, as garotas foram abordadas por um policial rodoviário. Ele ouviu a história delas com ceticismo, até examinar o local e perceber algo inexplicável. As marcas de pneus simplesmente terminavam no meio da estrada, sem continuar para lugar nenhum. Teriam elas cruzado, ainda que por alguns minutos, para um outro mundo? Número 9. O terceiro andar. Nesse relato, um usuário do Reddit afirmou que, certa vez, ele estava numa conferência na Universidade Estadual de Portland. A turma havia sido dividida pela professora responsável em várias duplas. O nosso rapaz ficou num grupo com Jacob, outro estudante. Na época da conferência, a universidade passava por uma modernização do prédio, como pintura nova e reforma de várias salas. Jacob e o rapaz estavam no 2º andar e a próxima reunião seria no 3º. Então, em vez de subir as escadas, pegaram o elevador. Eram os únicos ali. Quando chegaram ao 3º andar, as portas se abriram para um andar escuro. Nenhuma luz estava acesa. A multidão de pessoas havia sumido. Estava tudo em silêncio. Ambos saíram do elevador à procura da sala. Ao encontrarem, descobriram que ela estava fechada, trancada e escura. Olhando pelas janelas, não havia carros na rua. O mundo lá fora estava completamente parado. As portas da escada estavam fechadas e
O andar ainda não havia sido reformado. As portas do elevador permaneceram abertas o tempo todo enquanto eles exploravam o andar. Então eles decidiram voltar e descer para o segundo andar. Ao chegar, viram novamente a agitação. Pessoas por toda parte, portas abertas, luzes acesas, reforma em andamento. Encontraram a professora e contaram a ela o que havia acontecido. Ela afirmou que tinha acabado de estar no terceiro andar e que estava completamente tomado por atividades. Os dois estudantes subiram pelas escadas até o terceiro andar e o que encontraram os deixou completamente perplexos. O andar estava completamente reformado. Carpete novo, pintura nova. Todo o andar estava iluminado e fervilhava de atividade. Lá fora, os carros passavam em alta velocidade. Teriam eles somente parado num andar errado anteriormente? Se sim, como justificar as ruas desertas? Ou será que, na verdade, eles foram teletransportados para outro universo? Número 10. Pedro Ramírez. Pedro Ramírez era um espanhol que dirigia de Sevilha para Alcalá. Era tarde da noite em novembro de 1986. Pedro já havia feito esse trajeto muitas vezes e conhecia bem a paisagem. Foi por isso que ele se assustou quando tudo ao seu redor mudou. Ele se viu numa rodovia de 6 faixas. Aquilo não era normal. À sua esquerda, um enorme complexo industrial que ele nunca tinha visto antes. À sua direita, casas novas. Havia grama alta em ambos os lados. Uma sensação de calor o invadiu e ele ouviu um coro de vozes distantes. Uma dessas vozes lhe disse especificamente que ele estava em outra dimensão. Ramírez passou 8 minutos nesse lugar incomum, com carros nas pistas laterais, os quais ele nunca havia visto modelos iguais. O pobre viajante continuou perdido até encontrar um desvio para a esquerda, onde os sinais estavam apontando para Sevilha. Ramírez começou a dirigir, mas quando ele parou, ficou absurdamente surpreso olhando para sua casa em Alcalá. Ele havia chegado em seu destino, um atalho entre universos. Quando ele refez os seus passos, ele não conseguiu localizar o cruzamento e nem a rodovia de 6 pistas novamente. Ramírez ainda busca respostas para o ocorrido, mas sem sucesso até o momento. Diante de todos esses relatos, a pergunta final talvez não seja se universos paralelos realmente existem, mas o que fazemos com as histórias que insistem em desafiar nossa noção de realidade? Se o multiverso for apenas uma hipótese, por que tantas experiências seguem padrões tão parecidos? Será que alguma vez já passamos perto de atravessar para outro universo, mesmo sem perceber? Se você já teve alguma experiência semelhante a essas, conta pra gente. Deixa aí nos comentários. Adoraríamos saber. E muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.